Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está nos assistindo. Nessa primeira videoaula, estaremos trabalhando com o C, triângulo retângulo. Então, essa aqui vai ser uma sequência, de 5 videoaulas que a gente vai estar desenvolvendo, então, eh, a noção de relações métricas no triângulo retângulo. Então, a gente vai criar uma playlist com essas 5 videoaulas e vai estar disponibilizando para vocês. Tá. Nessa primeira videoaula, a gente decidiu então fazer uma recapitulação do que é um triângulo retângulo e um pouco sobre semelhança de triângulo, que são conteúdos fundamentais para a gente trabalhar com as relações métricas, ok? Então, dando início, meu nome é Bruno Gustavo, então vamos começar. O que é um triângulo retângulo? Você sabe? Então, vamos começar com a definição deste. Então, triângulo retângulo é aquele que tem um ângulo reto, ou seja, um ângulo de 90 graus. No triângulo retângulo, a gente vai ter então duas características muito importantes que a gente vai estar trabalhando, né? O que é uma hipotenusa e o que são os catetos, né? A hipotenusa aqui, ó, é o lado oposto ao ângulo reto, né? Oposto ao ângulo de 90 graus, e ele é considerado o maior lado deste triângulo retângulo, ok? Então vamos ver esse exemplo aqui. Então veja aqui, a gente tem um ângulo reto aqui marcado com esse quadradinho com um pinguinho no meio. Isso aqui simboliza então o nosso ângulo reto. Oposto a este ângulo, a gente então tem oposto a este ângulo, a gente vai ter então a hipotenusa, que também é o maior lado do triângulo retângulo. Agora, o que são os catetos, e como identificá-los? São os lados do triângulo que formam um ângulo reto. São classificados em cateto adjacente e cateto oposto. Então, aqui a gente tem o cateto um aqui e outro cateto aqui. Cateto adjacente e cateto oposto é uma nomenclatura, que a gente não vai estar utilizando no momento. Mais para frente, depois que a gente estudar então relações métricas, a gente pode estar vendo mais sobre isso daí, quando a gente for trabalhar então seno, cosseno e tangente. Mas agora, nas relações métricas, a gente tem que se preocupar então como identificar esses catetos, né? Então, um exemplo aqui, a gente tem um triângulo retângulo, Por que retângulo? Porque a gente tem um ângulo reto, um ângulo de 90 graus. Está simbolizado aqui. Então, o nosso Azinho aqui representa a hipotenusa, que é esse segmento aqui. Este segmento aqui está oposto ao ângulo de 90 graus, correto? Então, ele é a hipotenusa. Os outros dois que formam, os outros dois segmentos que formam o nosso ângulo de 90 graus são chamados catetos. Então, a gente tem o cateto B aqui e tem o cateto C aqui. Então, oposto ao ângulo C, então a gente vai ter esse segmento aqui, que vai ser o nosso Czinho. Então, oposto ao ângulo B, a gente vai ter esse segmento aqui, que vai ser o Bzinho. Ok? Então, vamos dar alguns exemplos agora de catetos, não. Agora a gente vai estar dando exemplos de triângulos retângulos, Então aqui a gente tem um triângulo que é retângulo em C. Veja que ele já tem então o símbolo aqui marcando que ele é um triângulo retângulo. Neste outro aqui, a gente também tem um triângulo retângulo que é retângulo aqui, ó. Aqui também a gente tem a marcação dele que é um triângulo retângulo. Então, nesses exemplos aqui que eu acabei de passar, eu quis evidenciar que não importa a posição do triângulo disposto aí nas atividades que vocês irão realizar. O que importa é, se esse triângulo tiver um ângulo reto,
né, um ângulo de 90 graus, então ele será considerado um triângulo retângulo. Ok? Então, aqui ó, situações do dia a dia em que podemos observar a forma de um triângulo retângulo. Então veja que a gente tem diversas formas aqui que se baseiam, então, se lembram muito do triângulo retângulo, né? Aqui ó, no escorregador, a gente tem dois triângulos retângulos. Na escada, na rampa, na gangorra, nessa rampa aqui. Agora, uma questão bem importante quando a gente for então criar, né, as nossas relações, quando a gente for mostrar para vocês como a gente forma as relações métricas no triângulo retângulo, que é a questão: quando dois triângulos são semelhantes. Então, na geometria plana, é dito que dois triângulos são semelhantes quando guardam uma proporção entre eles, ou melhor, quando os quando os ângulos e os lados do primeiro triângulo estão em correspondência com os ângulos e os lados do segundo triângulo, de tal forma que seus ângulos sejam iguais e os lados do primeiro triângulo sejam proporcionais aos lados do segundo. Tá. Agora vamos ver um pouco mais simplificado isso daí. Não é necessário, então, que se conheça todos os lados e ângulos dos triângulos para que tenhamos a semelhança assegurada, né? É isso o que nos dizem os critérios de semelhança de triângulos. Então, a gente tem esses critérios aqui que eu elenquei, que a gente vai estar estudando. E a partir deles, a gente já consegue, então, saber se os triângulos são semelhantes ou não. Esse primeiro caso que está aqui na tela é o caso ângulo-ângulo. Se dois triângulos possuem dois ângulos ordenadamente congruentes, então eles são semelhantes. O exemplo que eu trago aqui. Aqui a gente tem o ângulo B e o ângulo B'. Esse símbolo aqui significa que eles são, né, congruentes, eles são iguais. Aqui então nós temos o ângulo A e o ângulo A', que também está sinalizado que são congruentes. Então, pelo caso ângulo-ângulo, os dois triângulos aqui são semelhantes. Passando para o próximo. O caso lado-ângulo-lado. Se dois triângulos são proporcionais e os lados homólogos do outro triângulo, e se o ângulo entre eles lados forem congruentes ao lado correspondente do outro triângulo, então os triângulos são semelhantes. Então vamos ver. A gente tem o lado, né? Vamos ver um lado aqui. Ó, o lado B. O lado B, então, ele é proporcional ao lado B'. O lado A é proporcional ao lado A'. E veja aqui, ó, a gente tem o ângulo A e o ângulo A' que também são congruentes. Então, pelo caso lado, ângulo e lado, a gente tem que os triângulos são semelhantes. Nesse terceiro caso aqui, é o caso lado, lado, lado. Se dois triângulos possuem os seus lados homólogos proporcionais, então eles são semelhantes. Então veja aqui, a gente tem dois triângulos, o lado B homólogo ao lado B', a mesma coisa para A e a mesma coisa para C. Veja aqui, eles são proporcionais e logo eles são semelhantes. E temos esse último caso aqui, que é o caso ângulo, lado, ângulo. Ok? Quando dois triângulos possuem um ângulo, um lado e um ângulo congruentes, então esses triângulos são congruentes. Beleza. A ordem das medidas aqui também conta. A gente tem que prestar atenção nisso. Ou seja, ela não basta que os triângulos possuam dois ângulos e um lado iguais. É necessário que esse lado esteja entre os dois ângulos, ok?
Então vamos ver o exemplo aqui, ó. A gente tem que esse lado é igual a esse lado e a gente tem um ângulo reto aqui e um ângulo reto aqui. Veja que no segmento AB a gente já tem os dois ângulos iguais, né, a este outro triângulo aqui. E nesse segmento aqui tem o número 2, né, que representa a medida do segmento EF, e esse 2 que representa a medida do AB, segmento AB. Veja que a gente tem dois ângulos congruentes e o lado deles, né, que é 2, que são iguais. Então, logo, eles também são semelhantes. Então, aqui é o caso ângulo, lado e ângulo. Agora, eu vou trazer alguns exemplos para mostrar para vocês, mostrar qual caso esses triângulos aqui se aplicam, ok? Nesse primeiro aqui, ele já parece assim, de primeira vista, ele só não dá as medidas dos lados, né? Então, vamos ver se vai encaixar naquele caso dos lados serem congruentes. Vamos ver se então, ó, nessa medida aqui, os triângulos aqui eles estão dispostos de maneira igual, né? O ângulo reto está na mesma posição, o ângulo A e o ângulo D também, né? Então vamos ver. Ó, aqui a gente tem 4 centímetros. Se a gente multiplicar esse 4 por 3, a gente vai ter 12. Então aqui, ó, 12 é proporcional. O 3, se a gente multiplicar esse 3 aqui por um número, será que a gente consegue encontrar 18? Vamos ver. Se a gente multiplicar por 5, não dá 18. Se a gente multiplicar por 6, 6 vezes 2, 12. 6 vezes 3, 18. Deu certo. E esse lado aqui, se a gente multiplicar por 3, né? Óbvio que vai dar 15. Então, a gente só pode ter um caso que se encaixa aqui, né? De acordo com essas informações que nos foi dada, que é o caso lado, lado, lado. Agora vejamos esse aqui. Esse aqui ele então já nos deu todas as medidas dos lados, todas as medidas dos ângulos internos. Então vamos analisar. Aqui, esse lado com 4 centímetros e esse com 8. Então multiplicar 4 vezes 2, a gente tem 8 centímetros. Esse lado aqui, se a gente multiplicar por 2 também, a gente encontra 6. Se eu multiplicar aqui por 2, a gente encontra 10. Ó, aqui a gente pode usar então também o caso lado, lado, lado. Agora vamos ver os ângulos internos. Aqui deu 36, aqui também, aqui a gente também tem então um ângulo reto e esse último ângulo aqui também. Ó, então a gente tem o caso ângulo, ângulo. A gente também tem o caso lado, lado, lado. E a gente também tem o caso lado, ângulo e lado. Então aqui é um exemplo onde todos os casos se aplicam, né, nesse exemplo. Bom, gente, nesta videoaula vimos o quê? Ó, nós vimos o que é um triângulo retângulo, quais as suas características, né? O que define, né, um triângulo retângulo, né, que é aquela medida de 90 graus estar presente em todo o triângulo retângulo. O que são triângulos semelhantes e os casos de semelhança de triângulos. Então foi isso aqui que a gente viu nesta videoaula. E na próxima a gente vai começar de fato a estudar sobre as relações métricas no triângulo retângulo. Então, eu deixo aqui meu muito obrigado por assistirem o vídeo e até a próxima videoaula.